Foi no início de 2018 que dois irmãos de uma pequena cidade em Wisconsin sonhavam em ganhar milhões. O mais novo, um garoto chamado Tyler Huffens, sempre foi um empreendedor a vida toda, sempre ouvindo reuniões de negócios da mãe, revendendo tênis e carros usados, além de investir no mercado de ações. No dia em que fez 18 anos, mas a vida dele mudou completamente quando o irmão mais velho, Jacob, o apresentou ao mundo dos cartuchos de THC. Tyler nunca gostou de ficar chapado, mas ao ver o quão lucrativo era o negócio dos cartuchos falsificados, não resistiu à oportunidade. O espírito empreendedor de Tyler, aliado ao vasto conhecimento de Jacob sobre o mercado de cartuchos de THC, levou ele e o irmão a criarem a maior operação ilegal de vaporizadores falsificados dos Estados Unidos, vendendo cerca de 2,9 milhões de cartuchos e faturando milhões de dólares em apenas um ano e meio. No entanto, graças a alguns pais rigorosos e ao filho deles, a operação dos irmãos Hall-Hines desmoronou tão rápido quanto cresceu. Dois irmãos são acusados de operar uma grande rede de vaporizadores falsificados, segundo autoridades. Mãe também estava envolvida. Ela apreende produtos de THC com valor de rua de 1,5 milhão. Escondida na região de Westossia, no sudeste de Wisconsin, está a tranquila vila de Paddock Lake. Cercada por terras agrícolas, estradas rurais calmas e grupos de árvores, é um lugar pacífico, longe da agitação das grandes cidades. A vila, com 3.200 habitantes, foi construída ao redor do lago homônimo, ponto central para passeios de barco no verão e pesca no gelo no inverno. Todos se conhecem nessa cidade, principalmente na escola secundária local. A Escola Secundária Central de Westossia é o centro dos estudantes da região. A escola, nos arredores de Paddock Lake, é um prédio moderno que contrasta com as pequenas casas e o charme rústico da vila. Mas é aqui que os jovens da região de Westossia se reúnem para aprender, praticar esportes e, no caso de Tyler Huffens, tomar algumas decisões questionáveis. Tyler cresceu com o irmão mais velho, a mãe e o avô em um bairro tranquilo com vista para o Paddock Lake. Desde pequeno, Tyler se interessava por negócios, ouvindo as reuniões da mãe e pedindo para abrir sua própria conta bancária. Na 7ª série, ele já revendia tênis para lucrar. Ao entrar no Westossia Central como calouro, suas habilidades empreendedoras se aprimoraram. Enquanto outros alunos estavam envolvidos em esportes e detonando a galera em Nuketown, Tyler estava aprendendo sobre negócios, fazendo o máximo de aulas de negócios e liderança possível, sempre procurando seu próximo presente para ganhar dinheiro. Durante o ensino médio, ele ganhou milhares de dólares revendendo carros usados e investindo no mercado de ações. Ao completar 18 anos, após se formar no ensino médio em 2018, Tyler estudou na Carthage College e trabalhou com o irmão no escritório imobiliário da mãe. Agora ele seguia na correria para ser um jovem milionário, mas estava inquieto, não se contentava com um emprego comum e queria mais. Ele buscava algo lucrativo e emocionante, alinhado ao estilo de vida de CEO que sempre quis. Felizmente, seu irmão Jacob tinha exatamente o que ele precisava. Jacob Huffens tinha uma vida muito diferente do irmão ambicioso. Com 3 anos de diferença, passou a adolescência se metendo em encrenca. Aos 17 anos, ele foi acusado de posse de maconha e consumo de álcool como menor. Aos 22 anos, ele já era um condenado por crime e acabou preso por tráfico de cocaína e por comandar uma boca de fumo. Apesar dos sinais de que devia sair desse mundo, Jacob sempre achava um jeito de voltar ao tráfico de drogas. Ele nunca aprendeu com seus erros e, ao invés disso, mergulhou de cabeça para aprender tudo sobre o mundo do tráfico. E sua ânsia de continuar vendendo drogas coincidiu perfeitamente com a ascensão dos cartuchos de THC. Vale lembrar que isso foi no início de 2018, uma época em que esses produtos estavam começando a fazer sucesso e se tornando super populares. Áreas cinzentas da lei e uma demanda crescente por produtos de cannabis discretos e de alta potência estavam criando uma mina de ouro para quem estava disposto a correr o risco de distribuí-los. E Jacob, que já estava profundamente envolvido nesse mundo, viu o potencial de ganhar uma grana preta vendendo esses carts e estava disposto a correr esse risco, mas não sozinho. A ambição de Tyler por dinheiro e o grande conhecimento de Jacob sobre tráfico formavam a combinação perfeita e irresistível para Tyler. Quando Jacob apresentou sua ideia para Tyler, ele topou na hora, e assim, os caras começaram a bolar um plano. A estratégia deles era simples, criar uma operação para cortar custos e maximizar lucros vendendo cartuchos de vape falsificados. Em outras palavras, eles queriam montar o que é conhecido como uma fábrica de canetas, uma operação discreta que basicamente funcionava como intermediária, entre fornecedores de líquido de THC e estudantes do ensino médio que queriam ficar chapados. O plano era conseguir cartuchos de vape vazios e embalagens de marcas chinesas por um preço muito baixo. E então enchiam esses cartuchos com líquido de THC que os garotos conseguiam da Califórnia. Basicamente, eles queriam fazer seus vapes parecerem legítimos pelo menor preço possível. Isso é sacana?
com certeza. Mas era lucrativo, e eles tornaram isso ainda mais lucrativo ao decidir misturar o líquido de THC com óleos mais baratos que continham acetato de vitamina E. Parece familiar, essa estratégia usava menos do ingrediente caro, mantendo o produto legítimo e aumentando a margem de lucro com baixo custo. Mesmo com um plano sólido, a dupla ainda não sabia onde montar o negócio. Tyler provavelmente tinha dinheiro para comprar um lugar, mas preferiram economizar ao máximo. Então para onde foram? A resposta estava bem perto de casa. Courtney Huffines não era uma mãe comum. Corretora de imóveis famosa em Westossia, sua personalidade marcante combinava com a carreira. Se você morava em qualquer lugar perto de Paddock Lake, as chances eram grandes. Você via seus blazers vermelhos nos anúncios de imóveis ou seu sorriso no Instagram, promovendo novos anúncios ou mostrando as férias da família. Além das postagens e roupas de trabalho, Courtney valorizava a ambição e não temia riscos. Ela atuava no ramo imobiliário há mais de 2 décadas. Ela fez carreira em imobiliárias renomadas no sudeste de Wisconsin e depois abriu seu próprio negócio, Realty Executives Unity. E apesar de ter declarado falência em 2012, ela já tinha se reerguido. Em 2018, ela abriu um novo escritório imobiliário em Union Grove, Wisconsin, a cerca de 15 minutos de Paddock Lake. Ela era focada em sucesso, resiliência e autoconfiança, mas seu sucesso ia além de vender casas, se é que você me entende. Os meninos se aproximaram da mãe com o plano deles, apresentando como se fosse algum tipo de empreendimento empreendedor que precisava de uma base em casa. E surpreendentemente, em vez de rejeitar a ideia totalmente ilegal deles, Courtney fez o oposto. Ela deu a sua bênção e ainda permitiu que eles usassem seu escritório em Union Grove para começar as coisas. É surreal pensar. De um lado, o sofisticado escritório imobiliário de Courtney, do outro, seus filhos enchendo carrinhos para as barracas. Em 16 de janeiro de 2018, Tyler, Jacob e Courtney deram início à nova startup deles com nada além de alguns cartuchos de vape vazios, um pouco de destilado de THC e muita ambição. Tyler, líder da operação, sabia que para expandir era essencial entender o negócio. E é aí que entra um homem chamado Moo. Moo, que não era uma vaca, mas sim o contato dos garotos na Califórnia, não era apenas o fornecedor deles de destilado de THC. Ele se tornou o mentor de Tyler. Em várias chamadas de FaceTime, Moo orientou Tyler em todas as etapas para fabricar os cartuchos falsificados, como mergulhar as tampas no álcool para evitar vazamentos e preenchê-las corretamente. Tyler aprendeu rápido e logo passou a fazer seus próprios cartuchos de Dank Vapes e Chronic Sour Patch Kids sozinho. Depois que ele pegou o jeito das coisas, não demorou muito para decidir que precisava investir em mais suprimentos. Isso aconteceu durante o fim de semana do Dia do Trabalho. Em 2018, ele foi à Califórnia com $300 mil em espécie para comprar mais destilados. Uma atitude insana para um garoto recém-formado no ensino médio. A viagem garantiu o fornecimento contínuo de óleo de THC. Os irmãos precisavam ampliar a produção, o que os levou à difícil tarefa de formar a equipe. Eles contrataram associados para preencher cartuchos, pagando $20 por hora, valor acima do salário mínimo de Wisconsin na época. Por um tempo, o sistema de preencher e vender cartuchos no escritório de Courtney funcionou bem, até que um associado foi parado pela polícia. Embora isso não tenha encerrado a operação deles de imediato, foi suficiente para Tyler e Jacob pausarem e buscarem um novo local mais discreto para preencher os cartuchos. Eles escolheram um condomínio em Bristol Bay, um bairro tranquilo na vila de Bristol. Tyler, já confiado por alguns suspeitos no estado, foi à Califórnia contratar alguém para roubar a identidade de um homem, e assim alugar novamente o condomínio, uma atitude insana para alguém que nem podia beber legalmente. Mas essa nem era a parte mais louca. Courtney foi quem intermediou o negócio do condomínio e sabia muito bem que o próprio filho não só estava usando uma identidade roubada para alugá-lo, como também sabia que eles estavam prestes a montar uma verdadeira quadrilha de drogas ali. Courtney, querida, o que estamos fazendo? Ninguém suspeitou do negócio do condomínio que logo virou o centro do império deles, cada vez maior. Nos próximos 1 ano e meio, a operação deles simplesmente explodiu. Eles passaram de alguns ajudantes aqui e ali para uma equipe completa de 10 trabalhadores que enchiam entre 3 e 5 mil cartuchos por dia, o que equivale a mais de 2,9 milhões de cartuchos nesse período. Nesse período, o Sr. Siriguejo, ou melhor, Tyler, aprimorou o fluxo de trabalho para aumentar a produtividade e reduzir custos. Ele mudou o pagamento dos trabalhadores de salário por hora para 30 centavos por cartucho preenchido, calculando que assim teria mais cartuchos e gastaria menos. Ele notou que, conforme Tyler pagar 30 centavos por cartucho, permitiria economizar ou ganhar mais $2,20 por unidade. Desde quando começaram no início de 2018 até por volta de agosto de 2019, os Hawkins estavam arrebentando. Milhares de cartuchos eram fabricados e vendidos no condomínio, chegando até estados vizinhos como Illinois e Minnesota.
Isso oficialmente fez deles uma operação interestadual, sem absolutamente nenhuma suspeita de ninguém. Agora, os vizinhos viam Jacob, Tyler e o grupo saindo e voltando sempre ao condomínio, mas achavam tudo normal. Tudo parecia normal até que alguns pais, a 1 hora da operação, flagraram o filho fazendo algo errado. Uma mãe e um pai ficaram chocados ao ver seu filho chapado com um vape no começo de julho de 2019 em Waukesha, um subúrbio rico perto de Milwaukee. Os pais, querendo responsabilizar seu filho do ensino médio, o levaram até a delegacia local para se entregar. O que, quero dizer, é um pouco extremo, né? Mesmo assim, os pais fizeram o filho falar com o departamento de polícia de Waukesha e contar onde conseguiu o vape. Então ele mostrou pra eles. O Snapchat do Tyler mostrava ele sempre postando sobre os muitos vapes que tinha em estoque. O dinheiro dele e as frequentes viagens à Califórnia para buscar produtos eram verdadeiras minas de informações para os policiais. Tyler usava Snapchat para vender com o nome Wisco Bad Boy. Após ver isso, o departamento de polícia de Waukesha iniciou uma investigação, rastreando cuidadosamente traficantes e possíveis envolvidos. As evidências se acumularam rapidamente e, em menos de um mês, policiais de Waukesha, o grupo de operações de drogas de Kenosha e a unidade metro de drogas do condado de Racine derrubaram a operação dos Ruffins. No dia 5 de setembro de 2019, por volta das 6 da manhã, as autoridades cumpriram mandados de busca nos 3 locais ligados aos Ruffins: a casa de infância em Paddock Lake, o apartamento em Bristol e o escritório de Courtney em Union Grove. A primeira batida foi na casa da família. No quarto de Tyler, policiais acharam cerca de $48 mil em dinheiro e uma espingarda carregada, com munição na câmara. No quarto de Jacó, acharam um rifle carregado, cocaína, maconha, balança digital, cartuchos, 9 comprimidos de Xanax e cerca de $11 mil. Pela casa, os detetives acharam mais 8 armas de fogo e vários itens para uso de drogas. O próximo alvo era o Santo Graal, o apartamento em Bristol. Os policiais encontraram 31.200 cartuchos de vape de THC prontos para envio, 98 mil cartuchos vazios e 57 potes de vidro cheios de destilado de THC avaliados em cerca de $342 mil. Havia também 3 máquinas de contar dinheiro, 18 libras de maconha e pilhas de embalagens vazias de marcas como Dank Vapes e Chronic Sour Patch Kids. Foi aqui também que Jacó e Tyler foram encontrados e presos. O departamento do xerife de Kenosha executou mandados em 2 propriedades do condado na semana passada. 2 irmãos foram presos desde então. Por fim, as autoridades revistaram o escritório imobiliário de Courtney em Union Grove. Embora quase vazio, a polícia encontrou materiais de embalagem e parafernália de drogas. O suficiente para mostrar que o escritório foi uma parte fundamental da operação em determinado momento, e como resultado, Courtney foi preso algumas semanas depois. Todos os óleos de THC e outros itens já tinham sumido, mas todas as embalagens do condomínio de Bristol também estavam nos fundos do escritório dela. Agora com Huff, Heinz e as algemas, era claro que seriam punidos com o rigor da lei, certo? Quero dizer, uma operação ilegal de $milhões, fraude de identidade, um monte de armas de fogo, vendendo milhões de cartuchos atravessando fronteiras estaduais. Eles estavam ferrados, ou será que não? Tyler, Jacob e Courtney foram todos acusados de crimes bem graves. Como você pode ver na tela, quero dizer, é literalmente o suficiente para preencher a tela inteira. Depois de ver todas essas acusações, parece bem sério. Mas, independentemente dos advogados que contrataram, conseguiram tirá-los de tudo. Jacob recebeu multa de $1.000 e 2 anos de liberdade condicional. Courtney pagou $15 mil de multa. E Tyler, que foi quem liderou tudo isso, não foi multado em nada e só recebeu 3 anos de liberdade condicional. Eu simplesmente não sei como explicar isso. Todas as 3 pessoas ligadas ao maior mercado negro de vaporizadores de THC nos Estados Unidos evitaram a prisão e basicamente se safaram de tudo.